O Esporte em Destaque, Fernandinha Molo está recuperando a garganta, aí foi acometida de uma dorzinha de garganta, está fazendo um tratamento, está repousando hoje, mas provavelmente amanhã estará junto com a gente. Normalmente aqui nada grave, aquela situação do clima, ar-condicionado, sereno da correria dos jogos e tudo mais, acontece principalmente aí para quem está na correria do dia a dia, mas amanhã já vai estar tudo certo, tenho certeza. Falando aqui do esporte, a Chapecoense se reapresentou ontem depois de perder em casa o título do Catarinão 2018. Agora o foco do time está nas competições nacionais. Depois de perder o título do catarinense, é melhor. A gente tem que saber, né, separar as coisas, né? Acho que o nosso grupo é um grupo experiente, qualificado, de grandes jogadores também. E a gente vai saber virar a chave. Esse foi o discurso da Chape durante a reapresentação ontem no CT da Água Amarela. Os atletas fizeram um trabalho físico, iniciando a preparação para a estreia no Brasileiro. É claro que todo mundo ficou triste, ninguém esperava a derrota, mas ter tranquilidade, ter cabeça boa, porque você começar bem um brasileiro é muito importante. No ano passado foram 9 competições, nessa temporada são 4. O Verdão foi eliminado na pré-Libertadores pelo Nacional e no Catarinense perdeu o título para o Figueirense. Pela frente tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Duas competições em modelos diferentes. A Copa do Brasil, que vai pagar ao vencedor 50 milhões de reais, mais que o dobro do prêmio da Libertadores, é disputada em fases de mata-mata. A Chape vai entrar na competição nas oitavas e precisa superar os traumas em jogos decisivos. Nesse ano, tanto na pré-Libertadores quanto na final do Catarinense em jogo único, o Verdão não foi bem. Acredito que nos momentos que nem você falou, né, que a Chapecoense tinha que decidir, a gente falhou. Essa é a verdade. Acho que isso que tem que bater um pouco mais na tecla, né, a concentração. Mas acredito que o nosso grupo, que nem eu falei e repito, o nosso grupo é forte, o nosso grupo é trabalhador, o nosso grupo fez um grande campeonato catarinense, tanto que se contar os pontos corridos, a gente acabou na frente do Figueirense ainda. Por falar em pontos corridos, a Chape fez uma boa campanha na fase de classificação do Catarinense e vai reencontrar o modelo pontos corridos no domingo, quando estreia no Brasileiro. A gente sabe que é uma competição difícil, mas sabemos da qualidade do nosso grupo. Nosso grupo é um grupo experiente, um grupo que mostrou durante todo o campeonato que pode fazer um grande campeonato brasileiro, e é isso que a gente vai em busca, trabalhar agora essa semana, escutar o que o professor Kleina tem para falar, para poder ajustar. Pois é, passa aqui, vamos conversar com o Sérgio Badabadalote. Serginho, tudo certinho, tudo beleza? Tudo a verdade é o seguinte, a chave do Catarinão desliga, tampa a caixa e vai em frente, né? É verdade, é verdade. Tipo assim, ó, esquecer o que aconteceu na decisão do Campeonato Catarinense, não, também não, né? Tem que se tirar lições dos erros, do comportamento do time, da maneira que não pode se comportar em jogos decisivos. E tem times que têm essa característica. Alguns times se dão melhor em sistema de pontos corridos e outros se dão melhor no sistema de mata-mata. Quando era pontos corridos, a Chapecoense vinha sobrando no campeonato, mas daí veio o jogo decisivo e o time meio que se atrapalhou e acabou perdendo e deixando escapar o título que a gente tinha uma expectativa muito grande que fosse conquistar. Mas isso aí passou. Agora tem que tirar lição dos erros cometidos naquela partida decisiva contra o Figueirense, aqueles erros. A maneira como o time se comportou não pode esquecer. Agora tem que levantar a cabeça. Levantar a cabeça, seguir em frente, porque já domingo tem essa estreia aí contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. A gente sabe que é um adversário difícil, é uma estreia complicada. O Atlético Paranaense é o atual, conquistou no final de semana o título do Campeonato Paranaense. Jogar lá na Arena para Chapecoense, na Arena da Baixada, sempre foi muito difícil. Mas também não dá para a gente achar que nada serve, que nada presta, que tudo está errado depois de perder um título, né? Então o negócio, aí sim, aí é levantar a cabeça e seguir em frente, porque nós teremos duas competições. Uma é de pontos corridos, e esse time, nos pontos corridos, mostrou que sabe administrar bem. Agora vem outra que é mata-mata, que é Copa do Brasil, onde a Chapecoense vai entrar nas oitavas de final. E aí, o jogo contra o Figueirense tem que servir de alerta para quando chegar a Copa do Brasil, porque a Chapecoense quer levar muito a sério esta Copa do Brasil. É a competição que mais paga cotas, paga mais do que o Campeonato Brasileiro, até mais do que a Libertadores. Então a Chapecoense está de olho na Copa do Brasil. E para isso o jogo contra o Figueirense tem que servir de exemplo quando chegar ali a Copa do Brasil. Agora no sistema de pontos corridos, esse time tem calma, tem tranquilidade, tem experiência e mostrou isso no Campeonato Catarinense, muito embora, gente, não é tirar os méritos da conquista do Figueirense,
mas a gente sabe que o nível técnico desse campeonato catarinense foi muito baixo. Por isso que o sentimento de frustração é ainda maior, porque era um título para a Chapecoense conquistar, mas segue o baile, vamos em frente. Só para finalizar a Chapecoense, o Juventus da Itália, não é o Juventus, o Torino da Itália, o Juventus vai jogar hoje lá contra o Real Madrid. O Torino da Itália, que foi um clube que também foi vítima de queda de avião, de acidente de avião, formalizou o convite oficialmente, já se sabia isso, já se especulava isso, para fazer um amistoso em julho contra a Chapecoense lá na Itália. Vai ser no período da Copa do Mundo. A Chapecoense vai consultar a CBF e muito provavelmente a CBF vai autorizar, então a Chapecoense deverá ter no período da Copa do Mundo ou quem sabe até mais amistosos internacionais na Europa, já que vamos ter esta parada da Copa do Mundo. Então, o convite do Torino está oficializado. Falta a CBF liberar e a Chapecoense confirmar. E olha, hoje à noite o Inter enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil. O jogo será no Beira-Rio e o time comandado pelo Odair Hellmann deve ter novidades. Depois de ficar quase 3 semanas sem jogar, o Internacional entra em campo hoje à noite pela Copa do Brasil. Para enfrentar o Vitória, o técnico Odair Hellmann fará pelo menos 3 mudanças no time. A começar pelo gol, Marcelo Lomba deve ser o titular. E Rodrigo Moledo vai estar na zaga, ao lado de Vitor Cuesta. A outra novidade é no ataque, que deve ser formado por Roger e Rossi. Eu acho que o Vitória também vai vir bem desgastado, né? Eles têm muitas decisões aí pela frente. A gente está descansado e o nosso primeiro jogo é aqui em casa, com o apoio do nosso torcedor. É um jogo de mata-mata que a torcida gosta e a gente gosta. E a gente vai com tudo aí para fazer um grande resultado para classificar depois lá na Bahia. Eliminado no Campeonato Gaúcho ainda nas quartas de final, o Inter busca uma boa campanha na Copa do Brasil. O adversário também entra em campo querendo a classificação. O Vitória foi derrotado na final do Campeonato Baiano e o técnico Wagner Mancini está pressionado para conseguir melhores resultados. O jogo dessa noite, no Beira-Rio, será o primeiro duelo das duas equipes. A partida da volta será longe de casa. Na próxima quinta-feira, o Internacional enfrenta o time baiano no Barradão. O nosso grupo é muito forte. A gente sabe que é aos poucos que a gente vai ganhando confiança, ganhando os primeiros jogos, que vai ser importante. A gente está numa fase difícil da Copa do Brasil, um adversário difícil. Nós temos totais condições de passar. Depois começa o Brasileiro, que é só jogo grande. Então, eu tenho certeza que o nosso time é bom e está preparado para fazer um grande ano. Seu Wagner Mancini perdeu a decisão do Campeonato Baiano para Guto Ferreira. Guto Ferreira conquistou o título do Campeonato Baiano, lá com o Douglas Grolli, com o João Pedro. Até parece que o João Pedro estava aqui por Chapecó no final de semana, mas enfim. Né? E o Wagner Mancini perdeu a disputa do título, e a gente viu ali na matéria da Fernanda Moro, está pressionado. Então, quer dizer, não era só aqui que o Wagner Mancini estava pressionado ano passado, né? Lá no Vitória também. Mas o fato, e a gente nota que os torcedores estão impacientes, né, Eduardo? Os torcedores aí estão meio que impacientes aí. Muito nervoso. Meio nervosinho, até pelo fato de que o Internacional não conseguiu chegar bem no Campeonato Gaúcho. E falando sério, isso aí aumenta a responsabilidade do Inter agora na Copa do Brasil. Então, eu estive olhando as prováveis escalações, né, até porque são adversários que a Chapecoense vai enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem mais time. Vai jogar o Fabiano hoje, os amigos do Fabiano, sei que são muitos aqui em Chapecó, na região, é uma boa oportunidade. O próprio Rossi vai jogar, o Roger, mas time por time, o Inter é muito melhor. Então tem que fazer o dever de casa, construir vantagem para depois classificar no jogo da volta lá no Barradão. Lembrando que agora afunila a Copa do Brasil, né? São apenas 10 times, 5 confrontos, 5 seguem em frente, mas o Internacional tem todas as condições de se classificar diante do Vitória. Muito bem, vem aqui, quero conversar com o Badá para a gente encerrar o nosso papo. Serginho, uma coisa que me perguntaram ontem, como é que está a situação do Canteiros? Está ainda negociando. Tudo leva a crer que deve ficar. O Canteiros e o Douglas são dois jogadores que têm contrato que vence agora, final de maio, metade do ano. Estão negociando e tudo leva a crer que irão permanecer. O empresário do Canteiros ontem estava lá no CT da Água Amarela, o Douglas também está sacramentada a sua permanência. São dois jogadores que têm situações pendentes,
mas os dois deverão ficar. E depois ainda a diretoria, eu acredito que ainda vai em busca de contratações para qualificar o elenco para a sequência da temporada. Mas os dois devem ficar, tanto o Canteiros quanto o Douglas. Esse é o Brick? Esse é o Brick. Então valeu. Feito. Grande abraço, até amanhã. Valeu.